Começaremos agora a falar das entidades públicas. E a primeira que vamos abordar será as autarquias. Se formos estudar a etimologia da palavra, vocês vão ver que autarquia vem da palavra grega auarkia, que significa comandar a si mesmo. O próprio nome da palavra já nos remete que a autarquia é uma entidade independente e, portanto, origina-se do processo de descentralização administrativa. Tá, mas qual seria a definição da autarquia no direito administrativo? Até agora eu falei da etimologia, mas ainda não falamos da definição doutrinária. As doutrinas definem que a autarquia é uma entidade de direito público, com personalidade jurídica e que integra a administração indireta. Então percebam que dessa definição nós podemos fragmentar em 3 pontos. Primeiro, entidade de direito público. Direito público nós estudamos na aula passada. Ou seja, é um tipo de direito que confere deveres e prerrogativas às entidades com base no princípio da supremacia do interesse público. E o segundo ponto é, possui personalidade jurídica, que, como já estudamos, é o fato da entidade poder adquirir direitos, entre eles ter patrimônio, e ao mesmo tempo ter deveres, para poder ser polo ativo ou passivo na justiça. Já o terceiro ponto é integrar a administração pública indireta. Vocês lembram o que é essa administração, né? A administração pública indireta compreende as entidades públicas e os seus órgãos. E pelo fato da autarquia ser uma das 4 entidades públicas, ela faz, portanto, parte da administração indireta. É só isso que se precisa saber de autarquia? De jeito nenhum. Essa definição não é nem a ponta do iceberg do que a gente precisa saber. Por isso que nesse próximo slide eu vou linkar para vocês todas as características das autarquias. Então vamos lá. Vou ler cada uma delas e depois nós explicamos. São características das autarquias: unidade tributária, responsabilidade objetiva, execução judicial por precatórios, impenhorabilidade de bens, subsidiariedade do Estado, necessidade de criação por lei específica, autonomia administrativa, contratação por regime estatutário, proibição de atividade econômica e finalidade apenas administrativa específica para prestar serviços públicos. Percebam aí que as 5 primeiras características que eu destaquei em azul fazem parte em comum de todas as entidades de direito público, que eu já comentei na aula passada. Portanto, nós só vamos falar nessa aula das 5 últimas características. Vamos lá então. Necessidade de criação por lei específica. Isso aqui é muito importante entender. As entidades públicas, elas podem nascer de 2 formas: criadas por lei ou autorizadas por lei. São entidades públicas. As entidades de direito público, que compreendem as autarquias e as fundações públicas, elas sempre são criadas por lei. Já as de direito privado, como as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são autorizadas por lei. Qual seria a diferença disso? Aquela que é criada por lei, você não precisa registrar a pessoa jurídica em junta comercial ou cartório. Para quem não está familiarizado com o direito empresarial, vou explicar para você mais ou menos como tudo isso aí funciona. Quando você vai abrir uma empresa do tipo empresário individual, EIRELI, sociedade limitada, de qualquer negócio, seja uma lanchonete, uma loja de roupas, qualquer coisa, o primeiro passo é pedir o registro do CNPJ na junta comercial, pois trata-se de pessoa de direito privado. Só depois da autorização que aquela empresa vai ter o seu CNPJ, vai ter a sua certidão de nascimento. E o registro em cartório, como é que funciona? O cartório é para registro de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, principalmente igrejas e associações, que ao invés de registrar na junta, registra em cartório. Então esse aí é o processo de criação da maioria das pessoas jurídicas. Porém, as autarquias, por serem de direito público, elas não passam por esse trâmite, uma vez que a criação do CNPJ, ou seja, a pessoa jurídica, é pela lei e não pela junta comercial ou pelo cartório. Próximo slide, presença de autonomia. Quando nós falamos que uma entidade possui autonomia, isso significa que ela tem capacidade de se autogovernar em vários sentidos. Sentido gerencial, orçamentário, patrimonial. A autonomia, em outras palavras, é conferir liberdade às entidades, algo que os órgãos públicos não têm. Os órgãos públicos eles são subordinados a uma entidade, seja ela pública ou federativa.
e, portanto, não possui independência e nem autonomia. Já a autarquia, que é uma entidade pública, ela possui. Outra coisa que é importante destacar é não confundir autonomia com soberania. Soberania é você poder fazer tudo o que quiser. Já autonomia é você fazer tudo aquilo que o Estado soberano e a lei te permite. Vou repetir. Autonomia é você poder fazer tudo aquilo que o Estado soberano e a lei te permite. Portanto, soberano é um termo que se encaixa apenas ao Estado brasileiro. O Brasil é soberano. Já a União, Estados, municípios, autarquias, fundações, não. Eles são autônomos. Vou tentar deixar isso mais claro para vocês. Soberania está associada ao fato do Estado brasileiro ser independente de forma absoluta. Então ele pode criar a lei que quiser, julgar da forma que achar conveniente, administrar os seus recursos como bem entender. Ele é livre. Então, se do dia para a noite o Brasil sai de uma democracia e vai para uma ditadura, quando eu digo Brasil, Estado brasileiro, nenhum outro país no mundo pode impedir isso, pois o Brasil é soberano em suas escolhas e elas devem ser respeitadas a nível internacional. Já a autonomia é uma independência de forma relativa. É você poder fazer tudo aquilo que o Estado soberano lhe permite. Dessa forma, todas as entidades serão autônomas, mas não serão soberanas. Então, voltando ao exemplo das autarquias, elas têm liberdade de fazer tudo aquilo que o Estado soberano lhe permite por meio das leis que o Estado cria. Ou seja, é uma liberdade relativa. Próximo, contratação por regime estatutário. Existem dois tipos de regimes de contratação, que é o estatutário e o seletista. As autarquias e fundações de direito público adotam o regime estatutário. Já as empresas públicas, sociedade e economia mista, adotam o regime seletista. Esses dois regimes têm algumas diferenças básicas que eu gosto de dividir em 4 pontos de análise. Primeiro, seria a forma de contratação. No estatutário, ela se dá geralmente por concurso público. Já o seletista, por meio de entrevistas feitas pelo setor de gestão de pessoas, que faz a contratação direta. Segundo ponto de análise é a estabilidade. O estatutário confere grande estabilidade ao servidor público, que só sairá do cargo caso cometa falta grave. Já o seletista, a pessoa pode sair a qualquer momento e por qualquer motivo. É claro que ela vai ser indenizada conforme os parâmetros legais se demissão sem justa causa. Porém, o que eu quero dizer é que ela não pode, de forma alguma, obrigar o contratante a mantê-la no emprego. Em outras palavras, mesmo que ela seja uma pessoa que nunca cometeu uma falta grave, ela também pode ser demitida caso a administração superior decida, pois é regime seletista. Terceiro ponto, remuneração. Regime estatutário paga vencimento e não confere direito à FGTS. Já o regime seletista paga salário e a pessoa tem o direito do FGTS. E por fim, a aposentadoria. Também tem alguns pontos de divergência. No estatutário, a pessoa tende a aposentar com o mesmo valor que ganha quando trabalha. Claro que isso não é sempre assim, mas por regra geral tende a ser. Já o seletista, a pessoa nunca vai aposentar com o valor integral que ganha enquanto trabalha. Tudo vai depender do INSS, que raramente paga ali um valor satisfatório. Vamos para o outro slide. Proibição de atividade econômica. Pessoal, nenhuma pessoa jurídica de direito público tem permissão para exercer atividade econômica. Porque senão seria até desleal, feriria a livre concorrência. Imagina vocês verem se o Estado pudesse ter uma empresa com fins lucrativos de direito público. Ela teria inúmeras prerrogativas. Então não precisaria pagar imposto, seus bens seriam impenhoráveis, poderia pagar dívidas por precatórios. Dessa forma, ela teria mais direitos e vantagens que as demais empresas, seria uma concorrência desleal. Portanto, a autarquia, por ser de direito público, nunca poderá exercer atividade econômica. Por fim, a última característica, finalidade administrativa específica na prestação de serviços públicos. Eu coloquei essa característica para que vocês, quando nós terminarmos de estudar todas as entidades públicas, vocês possam comparar essa 10ª característica de todas as outras entidades. Façam uma comparação entre elas. Isso vai permitir vocês fazerem um paralelo e diferenciar com bastante clareza a essência de cada uma das 4 entidades públicas. Quando eu falo que uma autarquia possui natureza administrativa específica na prestação de serviço público,
Eu estou deixando claro para vocês que a função dela é administrar um recurso específico em prol do benefício comunitário. Exemplo, o INSS é uma autarquia. Ele administra o quê? O dinheiro arrecadado pelos trabalhadores brasileiros com finalidade posterior de conferir a eles uma aposentadoria. Ou seja, tem função de prestar um serviço público e beneficiar a comunidade como um todo. Então, essa é a essência de uma autarquia. É diferente de fundação, que tem finalidade social. A fundação não administra recursos, ela pega um dinheiro público advindo de outras fontes, chamada dotação patrimonial, e cria algo com finalidade social. Por exemplo, o IBGE, que tem finalidade social, a finalidade dele é trazer informações de dados estatísticos. A autarquia não, ela recolhe e arrecada o dinheiro do povo, administra esse dinheiro para que posteriormente ele ofereça como uma função comunitária. Continuando o raciocínio, é diferente também da essência da empresa pública e sociedade de economia mista, que tem finalidade administrativa, porém com foco na geração de lucros. Então, pessoal, essa 10ª característica, eu quero que no final, quando falarmos de todas as entidades públicas, vocês façam um paralelo comparando, né? Para que vocês possam identificar a essência de cada uma delas, que eu já dei uma pincelada aí. Ok? Nós finalizamos essa aulinha aqui, então. Na próxima, ainda continuaremos a falar das autarquias, onde nós classificaremos elas e depois citaremos inúmeros exemplos.